vai já dialogando. Já começou a gravação, então a gente tem que ir aqui, ó, gravando, para que a gente vá se aquecendo, né? Eu vou começar por mim, para quebrar esse quebra-gelo aqui até a Joyce entrar, e quando a Joyce entrar, a gente dá uma... para que ela faça a abertura, né? Eu me chamo Valesca Fernandes, sou advogada, estou como parte da diretoria da OAB Campo Grande, mas também trabalho e atuo diretamente na ponta, entregando política pública para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E eu vim através do convite direto da Joyce Trindade. Ai, gente, agora próximo. Vou falar, então, vou falar. Meu nome é Thaís Basílio, eu sou advogada formada há um pouquinho mais de 10 anos, mas não muito, né? Eu atuo na área de direito de família, sempre com uma pauta muito voltada para a mulher, né? Já fui diretora da Comissão de Direitos Humanos da OAB da Subseção de Bangu, já passei por algumas comissões dentro da OAB, e hoje eu estou como assistente de direção numa casa, né, numa Casa da Mulher Carioca, onde a gente cuida o tempo inteiro de mulheres. E é isso. Pode ser eu. Eu sou. Boa noite para todo mundo. Eu vim. Valesca, eu também estou com saudade de você, tá, Valesca? Cheguei aqui através do convite da Valesca. Eu sou Brunella, eu sou advogada, faço uma atuação com perspectiva de gênero dentro do judiciário. Eu sou sócia do escritório BTA, Brunella e Tayane Advogadas. A gente faz uma atuação dentro do direito das famílias, violência doméstica, e atuamos bastante também como assistente de acusação em crimes em que mulheres são vítimas. É uma advocacia, como a gente vai conversar aqui, difícil, né? Precisa ser uma advocacia diligente, e enfrentando os desafios, né, que o judiciário aí nos impõe no nosso dia a dia, no dia a dia do nosso trabalho, e acho que temos bastante coisa para construir juntas, para colaborar, e acho que as nossas trocas sempre são muito ricas, né, e nos fazem pensar, refletir e reverberar situações também para além daqui. É isso. Bom, já que a Brunella falou, agora eu vou falar também. Meu nome é Hanna Guimarães, sou advogada, feminista, atuo já aí há mais de 10 anos no direito. Hoje em dia atuo mais com direito de família, mas também já atuei na trabalhista. Assim como a Brunella, também atuo com perspectiva de gênero, inclusive agora trabalhamos juntas, uma honra para mim. E é isso, a nossa atuação é com perspectiva de gênero, é voltada para mulheres, é tentar transformar a sociedade através do judiciário, né, trazendo essa perspectiva, e é isso. E vim por convite da Valesca também, obrigada. Esse espaço aqui é para todo mundo se apresentar, tá, gente? Então, quem estiver assistindo, quiser, puder, por favor, fale como chegou até aqui, quem é, o nome, onde atua. Será um prazer. Vai, Karina. A Dijane faz o microfone dela estava... Eu vou dar a oportunidade à Dijane, porque o microfone dela estava fechado e ela estava falando. Então, Dijane, por gentileza. Olá, mulheres. Tudo bem? Boa noite para todas aqui presentes. Todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Boa noite. Boa noite. E aí, Karina, Brunella, Valesca, Hanna, Marcelo, Priscila.
Deixa eu ver aqui. Tem uma galera aparecendo aqui. Pessoal, vamos dar início ao nosso encontro para a gente falar sobre advogadas, advogados, sobre um Rio para todo mundo, o Rio que queremos, sobre quais caminhos que vamos construir para o nosso Estado. Deixa eu abrir aqui rapidinho meu documento. Foi. E para a gente poder avançar em conjuntos. Eu estou aqui na Câmara de Vereadores. O bom é que é a foto mais bonita da minha família. Estou aqui no meu gabinete, na minha sala. E me apresentando para vocês rapidamente. Sou Joyce Trindade. Tenho quase 10 anos de serviço público, 10 anos que eu dedico a minha vida para a gente conseguir mudar, né, a história da política, mudar a história do serviço público e mostrar que pessoas reais podem sim, né, participar da política, podem sim estar nos espaços de poder e devem estar, na verdade, nos espaços de poder. Eu tenho muita alegria de caminhar ao lado de muitas advogadas brilhantes, de mulheres muito fortes, mulheres que mostram que a lei ela é um instrumento de liberdade, ela é um instrumento de emancipação, ela é um instrumento para a gente mudar a realidade que a gente vive. Mas é claro que uma lei, se ela não for colocada em prática, nós sabemos que ela não vale de nada, né? Então, como a gente caminha, né, junto justamente com servidores públicos, com agentes públicos, para a gente transformar a lei no dia a dia dos nossos cidadãos e cidadãs. Eu acho que também outra parte muito importante quando a gente fala do direito como um todo, né, o quanto que o direito ele é constituído por mulheres. Estava vendo aqui um dado, né, que mais de 50% da categoria é composta por mulheres, né? O direito, a advocacia, ela é um local feito por mulheres, construído por mulheres, desde a base até a pirâmide, mas nós sabemos que o topo da pirâmide ainda é um lugar com muito menos participação de mulheres, até porque, quando a gente fala, por exemplo, né, da composição de desembargadores, se tornar desembargador é um espaço político, né? São indicações de pessoas para poder pleitear aquela vaga e ser, né, convidado a compor aquela posição, ou seja, tudo na vida é política. E por isso que a gente precisa, enquanto, né, advogadas e advogados, ter a ciência de que, sou advogado, mas não quero participar da política. Meu amor, a sua categoria, ela respira a política, né? A categoria que vocês escolheram, ela é forjada pela política. Na verdade, o direito ele é um instrumento de organizar a política, né? A política ela nada mais é do que a arte de negociação. A política é a arte de você encontrar consensos, é a arte de você disputar narrativas. E o direito ele é um instrumento que organiza essa arte. Então, se a gente entender, né, que o papel das advogadas e dos advogados é fundamental para a gente conseguir avançar nesse desenho, a gente entende que cada uma e cada um de vocês são justamente agentes políticos de transformação. Um outro ponto também aqui importante da gente trazer, que a presença feminina, né, dentro da advocacia, ela diminui conforme, como eu estava falando, conforme a carreira da magistratura. Mulheres representam aproximadamente 40% da magistratura em atividade, ou seja, vai subindo de grado, né, menor a quantidade dessa participação feminina, porque, como eu coloquei, é um espaço político. E se nós mulheres não nos organizarmos, a gente sabe que a nossa entrada nesses espaços cada vez mais diminui-se. E aí eu vou convidar agora as nossas palestrantes para darem uma pitada das suas falas. Deixa eu só pegar aqui os nomes certinhos. Calma aí. Foi, achei. Que a gente tem aqui as nossas convidadas da noite, que são, a primeira é a Valesca Fernandes, temos também a Dejane Gomes, a Brunella Moraes, a Thaís Basílio e a Hanna Guimarães, que vão trazer, e vi que tem um bebezinho aqui junto com a Priscila. Oi, bebê, qual é o seu nome? Não consigo ouvir. Alice, Oi, Alice, tudo bem? Você é uma futura advogada? sim, Maravilhosa. E aí, eu vou começar então pela Valesca,
para poder fazer uma fala aí de introdução e depois eu vou chamando as demais. Um tempozinho aí de 2 a 3 minutos para cada uma, para a gente dar aí um cenário geral e depois também abrir as falas para as próximas companheiras, tá bom? Primeiro, então, Valesca. Que responsabilidade ser a primeira, gente. Boa noite a Só um todas. minutinho, Valesca. Lembrei aqui para eu poder provocá-las melhor, que algumas das perguntas provocadoras são, né? A mulher, ela consegue acessar os direitos? Sim ou não? Elas conseguem ser ouvidas a partir de advogadas, advogados, juízes, enfim, toda a área, né, do direito, elas encontram orientações de fácil acesso ou não. Os advogados e advogadas são capacitados para ter uma escuta ativa e conseguir instruir, né, os nossos cidadãos, especialmente vítimas de algum tipo de violência, né, como é o acolhimento das nossas mulheres, mas também, por exemplo, de vítimas de violência na infância e tantas outras pessoas, né? O processo legal, ele é acessível? Será que nossos cidadãos e cidadãs têm medo de dar continuidade dentro do processo legal ou não? Como que vocês percebem isso? Então, essas são algumas das perguntas que a gente também deixa aí no ar para vocês irem respondendo, na verdade, provocando ao longo das falas de vocês. Desculpa, Valesca, só para dar um norte aí na provocação. Eu tive o cuidado de botar tempo, porque se deixar eu vou falando e vou me perdendo, né? Muito importante as provocações, e aí eu vou tocar logo diretamente no ponto. Eu sempre me perguntei o porquê que eu tinha escolhido fazer direito, né? E vi, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com política pública e na entrega de uma política pública de gênero, o porquê que eu nasci para fazer isso. Na grande realidade, o processo, de fato, ele não é acessível, as narrativas e o que acontece com as mulheres que passam e por suas crianças que passam como um efeito colateral ou efeito direto dessa violência, nem sempre são ouvidas e, por muitas das vezes, até responsabilizadas por algumas questões. Então, aqui no próprio chat, na introdução e nas perguntas, né, que Joyce deixou aí como provocativa, a gente já teve algumas pessoas dizendo: eu nunca recebi apoio. E na advocacia, o patriarcado não faz um papel muito diferente da sociedade como um todo. Então, você tem inúmeros advogados e advogadas pegando ações que tramitam a respeito de violência doméstica e familiar, mas que também não usam do protocolo com perspectiva de gênero para analisar aquela ação, não faz com que tenha uma escuta ativa qualificada a ponto de ouvir essa mulher e pensar na rede, entendendo que o processo por si só não tira ela do ciclo de violência totalmente. Então, eu acho que isso também perfaz muito a parte acadêmica do direito, que precisa ser revisada e mudada, e a gente já tem, com as políticas públicas do município do Rio de Janeiro, chegado em várias faculdades. Isso é ótimo, porque esse trabalho faz com que a academia entenda da importância de passar para os seus alunos o trabalho em rede. Então, eu me formei no ano de 2011, e no ano de 2011 eu saio da academia com um código, um vadimeco super pesado e uma esperança de que eu sozinha conseguiria fazer, mudar toda a realidade da sociedade, mas na grande verdade, na prática, eu vejo que não. E com o trabalho que tem sido feito no município do Rio de Janeiro, cada vez mais eu vejo instituições de ensino levando essa política pública, ensinando para os seus alunos que é importante, sim, entender essa grande rede de enfrentamento, para que, de fato, tenha uma aplicabilidade de lei eficaz e para que essa mulher não se sinta sozinha. Então, eu acho que na minha contribuição aqui, o que a gente pode dizer é que a gente tem avançado a passos ainda, talvez que deixe a gente um pouco incomodada, mas, na grande verdade, a gente tem provocado, inclusive, esse encontro é uma demonstração disso, da importância da gente estar na centralidade dessa lacuna que tanto faz uma revitimização nas nossas usuárias, né, nas nossas mulheres. O judiciário, ele é um órgão bem revitimizador. Então, o quanto que a gente precisa, sim, falar disso, debater sobre isso e ver a importância de estarmos ativa para que, de fato, tenha uma mudança. Muito obrigada, Valesca. E é isso, né? Eu acho que quando a gente vai vendo os relatos das nossas cidadãs, sejam vítimas de violência ou aquelas que têm algum familiar, né, que acompanha, você trouxe uma palavra muito importante, que é o judiciário ainda é um lugar revitimizador, né? E a gente precisa encontrar respostas. É óbvio,
né, que, enfim, vocês sabem que eu estou como candidata a deputada estadual, né, o propósito desse nosso encontro também é encontrar respostas, projetos e propostas para a gente melhorar o nosso estado, né, obviamente a gente não consegue interferir tão diretamente no judiciário, a gente faz uma militância para, enfim, melhorar, né, e tudo mais, mas é um desafio muito grande, né, que vocês veem na prática do dia a dia, e como eu disse, enquanto deputada estadual, que a gente espera ganhar esse mandato, a gente não consegue ter uma atuação ali diretamente dentro do judiciário, mas a gente já consegue ter uma força mais pesada, né? Já consegue estar dentro de uma instância que o peso tem a sua diferença. Então, eu acho que é isso também. O que vocês veem que dentro da nossa esfera, enquanto Estado, a gente consegue melhorar, por exemplo, né? Deixar aí também como provocação para vocês, a gente vê um desafio muito, muito grande com as DEANs, né? O atendimento ainda nas DEANs e nas delegacias como geral, não só as DEANs. Eu quero até deixar aqui como provocação para vocês que uma das nossas propostas para o mandato, e apresentando também para o futuro governador Eduardo Paes, é a criação dos NEANs dentro das delegacias. O que seria isso? Psicólogas e advogadas contratadas para poder, dentro das delegacias, ter essa equipe de atendimento com escuta humanizada e especializada. Por quê? Muitos delegados não vão ter nem a paciência, nem o treinamento, nem ali o tempo, vamos falar, ser sincero, o tempo também de fazer uma escuta qualificada para essa vítima de violência doméstica e familiar, para um jovem que foi criança abusado pelo familiar, coisa do tipo, enfim. E a gente ter ali uma equipe com essa escuta treinada para justamente, inclusive, levar o caso mais encaminhado para o delegado, é uma resposta que a gente já está construindo. Eu sou muito próxima da Joana Monteiro, que é uma grande especialista de segurança pública. Eu consultei ela antes de, obviamente, trazer essa proposta. Até sugiro vocês pesquisarem o nome dela também, Joana Monteiro, uma mulher pesquisadora de segurança. E ela falou: Joyce, isso é uma coisa prática, fácil de ser feita, que, óbvio, para vocês advogados vai ser ótimo, que é mais um meio profissional também, né? A gente sabe disso, mas é uma entrega muito prática de ser feita e que vai para a ponta de forma muito, muito fácil, né? Que é a gente trazer uma escuta treinada para dentro das delegacias, para quando chegar na mão do delegado, já vai ter ali o sofrimento que aquela pessoa tá, que é o sofrimento psíquico também, a gente não pode esquecer disso, né? Mas com nome, né? O que aquela violência está representando para essa vítima e como vocês, advogadas, vão levar direto para o delegado o encaminhado. Então, queria trazer para vocês que é uma proposta que a gente já está escrita, já apresentamos para o nosso futuro governador, e no nosso próximo evento aí, a ideia é que a gente, né, divulgue mais ainda, deixando aí também como... O que vocês veem também de mais propostas para além disso? Próxima agora é a... Ih, o celular travou aqui, calma aí. Ih, meu Deus do céu, eu tinha falado quem é a próxima, gente, meu celular travou, o outro que eu tô vendo aqui. Maria! Me ajuda aqui a desbloquear. Calma aí. Eu não lembro. Oi, meu amor! Quem é? Desbloqueia aqui para mim. Acho que é 000. Gente, bastidores aqui. Joyce 7 daqui de casa, tá vendo a tia Joyce? É a tia Joyce? Eu não lembro quem eu falei que era a próxima. Eu acho que é a Dejane. É Dejane? Então vamos começar pela Dejane, então, enquanto vão desbloqueando aqui. Dejane, conta aí pra gente, por favor, um pouquinho mais da sua perspectiva. Olá, boa tarde, ou boa noite, né? E eu agradeço muito o convite da Joyce Trindade, foi uma pessoa, assim, o meu maior apreço. Eu te adoro. Posso dormir com você hoje? Arrasou, pode. Calma só um minutinho. Ana Carolina, desliga seu microfone, por favor, que a gente tá Quando você ouvindo. acabar, você me fala. Eu tive, assim, bastante dificuldade para entrar na área do direito, né? Já entrei com 40 anos. Eu lutei muito, muito para estudar. Passei por um período, quer dizer, desde quando nasci, na verdade, e assim, de grande dificuldade, e além de ser negra, e no direito, com 40 anos, era bem complicado. E negra, da Zona Oeste, cabelo duro, e essas coisas que a gente sabe que são comuns, né? Que são barreiras para que a gente progrida na profissão. Mas
mesmo estudando muito. Meu primeiro problema foi no primeiro período, eu tive o meu divórcio, com 2 filhos para criar, né? E aí, logo depois, mas eu não desisti, não tinha como criá-los. O que eu queria fazer o direito, eu queria ajudar as pessoas. Esse sempre foi o meu objetivo ao fazer o direito. E, desta maneira, eu progredi. Antes mesmo de sair da faculdade, eu já tinha passado na ordem, né? Estudando com vademecum pesado no trem, e assim foi. E fui, por 7 anos, juíza leiga do 4º tribunal, ou do 4º juizado, na capital, né? Trabalhei como juíza leiga, dei muita sentença, muito pouco reformada, então eu tinha a confiança dos juízes togados e atuei muito tempo. Por isso me afastei um pouco do direito. Passei da FGV, também num projeto Brumadinho, dando benefícios àquelas pessoas que perderam tudo, e sempre foi o meu foco lutar pelas pessoas. Aí eu recebi um presente. Aí eu estou na casa de Tia Doca. Aí eu sou, sabe, com 61 anos, eu consegui ser admitida, convidada, sei lá. Foi um benefício muito grande de trabalhar na casa de Tia Doca, e esse não é só o meu escopo de trabalho, esse é meu objetivo de vida, essa é a minha missão. E quando eu encontro com a Joyce, barbaridade, o negócio fica bom, porque a Joyce, tão jovem, né, ela pôde pegar o que ela tinha na mão e transformar em políticas públicas. Hoje, eu já consigo ajudar muitas mulheres, sou muito bem recepcionada com as moças, com as senhoras, são meninas, são meia-idade. Olha, eu fico muito feliz de ajudá-las. Com a minha fala, eu sou diferente delas? Não, porque se eu conseguir, elas conseguem. Então, e não é só enfrentando a violência doméstica, é enfrentando a vida. Muitas não têm coragem de voltar a estudar. Hoje eu tive a grata satisfação de uma senhora de 67 anos me levar lá na Tia Doca, né, na equipe promoção, o seu caderno. Porque quando eu atendi, ela não sabia ler. Então, ela levou o seu caderno com as primeiras escritas dela. Isso me deixou muito grata, feliz mesmo, por eu poder estar ajudando de verdade o direito. Se ele não for para o povo, ele não é para ninguém. Já devia dizer até o Flávio Dino. E a Conceição Evaristo fala, você chegou aonde? Que todo mundo... Ediane, só se atentar ao tempo de fala, tá bom? Desculpa te atrapalhar. Se passou os 5 minutos, eu só vou finalizar. Então, a Conceição Evaristo fala sempre, todo mundo diz a ela, você chegou. Cheguei aonde? Sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu fico muito feliz, Joyce, pela essa oportunidade de você ter criado esse equipamento tão forte para que a gente possa levar felicidade a cada mulher do Rio de Janeiro. E estou com você para que a gente possa levar para o Estado agora, de forma bem firme, de forma bem concreta. Obrigada, boa noite. Desculpa o excesso. É só meu papel chato que eu tenho que fazer de controlar o tempo. Desculpa, Dejane. Mas não, tranquilo. Eu sou assim, faladeira mesmo, Joyce. Que bom. Controlar.
E, minha amiga, só um comentário à parte também, é importante dizer que dentro do nosso caderno de propostas, um ponto importante, tá, gente? A gente escreveu um caderno de propostas com muitas ideias, mas é um documento vivo que vai estar aberto para novas ideias até o final da campanha, tá bom? Importante falar isso para vocês. Mas a gente já tem a primeira versão que vamos lançar essa semana, em breve vai chegar no WhatsApp de vocês também. E uma das propostas, Dejane, indo de acordo com a sua fala, é justamente a criação da Casa da Mulher Fluminense, que é uma das propostas da gente também muito importante. Vocês já conhecem o nosso trabalho da Casa da Mulher Carioca, que é um trabalho que já transforma muitas vidas no Rio de Janeiro, que na Casa da Mulher Carioca não é apenas o acompanhamento para vítimas de violência, também é. Né? Lá nós temos formação, qualificação profissional, rodas de debate, tantas outras coisas relacionadas à cidadania das mulheres do nosso Rio de Janeiro. Mas, é claro, junto com vocês, advogadas, junto com as nossas psicólogas, assistentes sociais, a gente também faz todo o acolhimento para as mulheres vítimas de violência ou em algum tipo de vulnerabilidade, né, e questão social. E aí, Dejane, nosso desejo e a nossa luta já deu certo no Rio de Janeiro. E o nosso trabalho é levar para o estado do Rio de Janeiro. É chegar em Campos, é chegar em Pati dos Alferes, é chegar em Miguel Pereira, é chegar em Paraty, enfim. É rodar esse estado e mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, mas é onde ela quiser com oportunidade e com acolhimento. Combater a violência contra a mulher é através das oportunidades. Então, Dejane, obrigada que você me aproveitou para dar a deixa para essa uma das nossas pautas também importantíssimas, que está no nosso compromisso com o nosso governador Eduardo Paes. Agora eu convido a Brunella Moraes para poder também fazer a sua participação. E lembrando que depois das falas das nossas companheiras, também vai ter os momentos das demais também trazerem suas propostas, perguntas e contribuições. Brunella, é com você. Obrigada, boa noite a todos, todas. Joyce, mais uma vez estamos aqui juntas em mais um encontro. É sempre um prazer te ouvir, é sempre um prazer ouvir as suas propostas, a sua preocupação com nós mulheres dentro da nossa sociedade. Obrigada. Bom, eu sou advogada feminista, né, como eu me apresentei inicialmente, atuo bastante dentro da violência doméstica, dentro das DEANs, então essa proposta que você apresentou, para mim foi uma excelente surpresa, porque nós que atuamos dentro das delegacias, nós conhecemos o ambiente hostil, né, e essa normalmente é a primeira barreira que essas mulheres enfrentam, né, o medo de ter que ir à delegacia, o medo do julgamento que normalmente elas sofrem nesses ambientes públicos. Então, esse tipo de acolhimento é essencial, né, para que ela se fortaleça nesse lugar e consiga dar esse primeiro passo com muita informação e muito acolhimento nesse momento que é de tanta vulnerabilidade para elas, né. Eu queria trazer aqui uma pequena reflexão. Eu também tenho uma atuação para as advogadas que atuam com perspectiva de gênero, pode parecer absurdo, mas nós, mulheres que atuamos com perspectiva de gênero dentro do judiciário, também sofremos diversas violências de gênero dentro do processo, o que, obviamente, impacta diretamente dentro da nossa atuação como advogadas, né? Literalmente uma infringência à própria Constituição, já que a gente tem uma limitação dentro da nossa atuação. Foi feita uma pesquisa em 2024, em que mais de 80% das mulheres advogadas que atuam dentro de processos, na maioria processos de família, já sofreram violência de gênero no curso desses processos. E, assim, muitas vezes essas violências ultrapassam o processo, né, e vão para fora dele. Então, essas violências também ultrapassam esse lugar. A gente teve a oportunidade também, na gestão anterior da OAB, de desenvolver uma cartilha para atuação do TED com perspectiva de gênero. Então, o TED também agora é obrigado a atuar com perspectiva de gênero em situações que envolvem mulheres advogadas, porque, pegando aqui o início da sua fala, Joyce, apesar de sermos maioria, mais de 50% da advocacia,
no decorrer da carreira, nós nos tornamos minoria, e isso não é à toa, né? São atravessamentos que nós temos dentro da nossa atuação como advogada, atravessamentos da maternidade que muitas vezes nos impedem de retornar às nossas carreiras. Então, todos os aparatos e todas as ferramentas em que a gente puder fortalecer a nossa atuação para que a gente consiga efetivamente chegar nesse topo, né, através do nosso trabalho, da nossa competência, é sempre muito válido. Inicialmente, essa é a minha contribuição inicial, acho que fica aqui também a nossa reflexão para a atuação dessas mulheres advogadas dentro do judiciário, e mais uma vez parabenizando a proposta desse acolhimento dentro das DEANs. Obrigada, gente, boa noite. Brunella, fico feliz que foi aprovada, então, essa proposta e que a gente possa conseguir expandir, e até trazendo um spoiler maior, e como eu disse, a gente tem maturado essa ideia com especialistas, né? A ideia é levar tanto para as DEANs, e lembrando, gente, um número bem devastador, tá, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só perde para Amazonas em número proporcional de DEANs para a população. É uma DEAN para 600 mil habitantes. Uma DEAN para 600 mil habitantes. No ranking nacional, a gente só está acima de Amazonas. Vocês terem dimensão, tá? Então, ou seja, claro que a gente tem que criar mais DEANs, mas a gente sabe que não é de uma hora para outra que a gente cria tanto número de DEANs para conseguir sanar, né, esse desafio. Por isso que a gente trouxe, né, a proposta do NEAN como algo que vai ser mais imediato. Por quê? A ideia é a gente levar esses núcleos para dentro das principais delegacias do Estado. Ou seja, delegacias que já são de maior número de atendimento, né, ao redor do Estado como um todo, a gente já consegue levar essa equipe especializada para essas esferas. Ou seja, uma mini DEAN, né, em resumo bem simplório, né, mais humanizada, enfim. Mas a ideia é a gente levar esses núcleos para dentro dessas estruturas já robustas e grandes que tem ao redor do Estado, no interior, na Baixada, assim por diante, até a gente chegar no número de DEANs necessários para o nosso quantitativo populacional. Então, né, é um caminho de crescimento. Lembrando que política pública, como vocês sabem, eu não sou advogada, né, sou gestora pública de formação, mas 1/4 da minha graduação foi só em direito, né, então a gente acaba tendo muita relação, né, obviamente, com os estudantes de direito, e o meu trabalho é justamente isso, né, como a gente consegue encontrar os caminhos para acelerar a política pública, né, para que ela seja mais rápido para o cidadão até se tornar uma política de Estado a longo prazo. Então, que bom que está dando certo, Brunella. A gente está ajustando os detalhes, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito bom e que, como eu disse para vocês, advogadas, vai ser mais um campo, né, profissional, e também tem mais um desafio, que a gente tem conversado, inclusive, com várias universidades privadas e públicas, que é inclusão da matéria do direito, né, sobre direito da família, sobre direito da mulher, dentro da formação acadêmica dos nossos estudantes. Muitos estudantes terminam a graduação em direito e não têm o conhecimento necessário para fazer um atendimento com as nossas mulheres e as nossas vítimas de violência. Então, também é mais um desafio aí, formação de quadros técnicos qualificados, né? Quadros do direito qualificados. E agora a gente tem aí também a nossa querida Thaís Basílio, minha querida. Tá aí com a gente? Tô aqui. Tá contigo, Boa noite a todas. Boa noite, Joyce. É sempre um prazer estar com você. É sempre um prazer ouvir, né? Ouvir suas propostas. E eu estou com o coração muito feliz em saber essa proposta dos NEANs, né? Dentro das DEANs, porque de fato é isso, né? Eu trabalhei durante algum tempo no enfrentamento direto, né? A violência de gênero, e aí a gente se depara com essas questões dessa falta de humanização dentro das delegacias, né? E, de fato, isso é uma barreira. Eu atendi inúmeras mulheres que falam sobre isso, mas eu vou lá, eu vou ser atendida por um homem, olha, eu vou lá, não me atenderam bem, enfim. Então, a gente tem essas questões dentro das DEANs mesmo, né? E eu fico muito feliz, né, de saber da sua proposta. E um dado aqui muito importante, né, que a Valesca trouxe brilhantemente, você também trouxe aqui, é sobre a educação.
a gente precisa mudar isso. E a gente entende que quando a gente muda a educação, quando a gente consegue mudar essa educação através de políticas públicas, a gente muda toda uma sociedade. Eu tenho duas colegas aqui anteriores que falaram que se formaram e saíram da faculdade com vadimeco no braço. A gente passa por isso, a gente passou por isso, mas eu acredito que hoje isso esteja um pouco melhor, né? Quando a Valesca traz aqui que tem conseguido levar essas formações para dentro das faculdades. Na minha época, por exemplo, eu não tive por isso, não passei por isso. Então, a gente vê o quanto isso está avançando, o quanto isso tem mudando, mas a gente também entende o quanto ainda precisa mudar, né? Você traz bem lá no comecinho uma informação sobre o quantitativo de mulheres no judiciário. À medida que a gente vai escalando a pirâmide, esse quantitativo vai diminuindo. E quando a gente chega lá no topo, por exemplo, quando a gente vê o STF, a gente fica nessa briga por mais mulheres no STF. Então, é isso. A gente, de fato, precisa reconstruir isso, mas eu fico muito feliz em saber que essa reconstrução ela já está acontecendo. Quando eu me formei, isso parecia muito distante e hoje parece que é muito mais perto, né? Está muito mais palpável. E isso traz para a gente, para nós mulheres atuantes do direito, nós mulheres mães, né? Muitas daqui me conhecem, outras não, mas eu tenho um neném, o meu neném é de 2 anos, e aí é muito recente, então a gente ainda tem esses desafios da maternidade. E eu acredito que esse é o caminho, né? O caminho quando a gente consegue fazer políticas públicas efetivas, né? Porque é isso, é o que eu tenho visto dentro da Secretaria da Mulher, é essas políticas públicas que são efetivas, tanto para a maternidade quanto para a mulher, e aí que ajuda a gente nesse processo, né? De evolução do quadro aí dentro do judiciário. Eu sei que não é uma atuação direta, mas o quanto que a política pública em volta do judiciário melhora o judiciário. Então, se a gente não pode fazer de uma maneira direta, a gente faz de uma outra maneira, mas que consiga atingir o objetivo final, que é esses atendimentos humanizados, e não só falando do atendimento, né, mas falando para nós mulheres mesmo, dessa perspectiva que a gente cria, sabe, de que é possível. E quando a gente tem uma rede de mulheres que incentiva a gente, eu acho que fica para a gente muito mais próximo essa possibilidade. Eu acredito que a gente precisa sonhar, e quando o sonho ele é palpável, ele torna para a gente um sonho mais real. Então, eu sou muito feliz com as políticas públicas que eu tenho visto acontecer, porque de fato é isso. Elas não acontecem diretamente no judiciário, mas é muito nítido o quanto elas acontecem de maneira que, de alguma maneira, transforma o judiciário. Muito obrigada. Muito obrigada. E, Thaís, uma coisa que você trouxe, né, sobre o STF e tantas outras cortes, né, que a gente precisa debater. Lembrem que só é indicado para lá a partir da política. A partir da política. E a gente ainda não tem uma representatividade, né, firme dentro desses espaços, porque nós não estamos lá enquanto eleitas também. É importante lembrarmos disso. Como eu falei no início da minha fala, né, o direito e a política caminham juntos o tempo inteiro, né? Equivocado é aqueles que acham que não, né? Que, não, o direito é puritano. Não, o direito, ele caminha, ele é um instrumento de organização da política e vice-versa, né? Então, quando você traz isso, para a gente é fundamental lembrar que esses avanços, eles também são frutos da participação de mais mulheres na política. Enquanto formos a minoria eleitas em todas as esferas da política, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara Federal, seja no Senado, seja na vereança, que é o primeiro ponto de partida para a grande maioria de nós, né? A gente precisa lembrar que, infelizmente, essas esferas maiores, que sobretudo são de indicação de nomes, né, elas não vão mudar. Então, é urgente lembrarmos que o aumento da participação de mulheres, ela influencia, inclusive, todo o âmbito legislativo, todo o âmbito do direito e todas as outras esferas também. Então, obrigada, Thaís, por trazer essa fala. Temos aqui agora também a Hannah Guimarães, para trazer também a fala dela. Oi, boa noite a todas, todos. Agradeço também o convite, muito bom estar aqui. E eu queria falar um pouquinho
dessas provocações, né, que você fez, se os advogados acolhem, se tem esse acolhimento do judiciário. A Valesca começou a fala dela falando sobre o protocolo, e aí muita gente aqui não é do direito, então não sabe o que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O que é essa perspectiva de gênero, né? É entender que as mulheres ainda sofrem só por serem mulheres, né? Seja nas demandas de família, na violência doméstica mais ainda, né? Indiscutível. Mas quando a gente fala em perspectiva de gênero, é trazer essa realidade, trazer essas questões para o judiciário, né? Com esse olhar, com essa perspectiva de gênero. A colega que falou antes falou também de desafios da maternidade, então isso precisa ser olhado, né? Quando a gente está falando, seja de uma disputa de guarda, seja numa ação trabalhista, a gente tem que ter esse olhar da mulher que é sobrecarregada, que tem todas essas questões além, enfim, do trabalho, né? E aí esse protocolo, ele é de 2021. Em 2023, ele passou a ser de uso obrigatório pelos juízes, juízas, desembargadoras e pelos advogados. Só que, como você perguntou, se tem esse acolhimento, não tem, porque muitos advogados não conhecem o protocolo ou não estudam o protocolo ou acham que é bobeira, acham que é só para ter mais direitos, as mulheres terem mais direitos, e a gente sabe que não é assim. Então, eu atuo com perspectiva de gênero há mais ou menos uns 5 anos, continuo estudando sempre, e sei que muitos colegas não fazem, muitos colegas não atuam com essa perspectiva. Então, acho que o que falta também nas universidades, nas faculdades, é ter essa disciplina obrigatória do uso do protocolo, porque desde 2023 é obrigatório o uso dele, e a gente vê que na prática, no judiciário, a gente não tem ainda. Né? E é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir ali um pouco de equilíbrio, né, entre as relações, especialmente quando a gente fala em direito de família, enfim. Então, eu acho que é isso, não tem esse acolhimento, infelizmente. Na DEAN também não tem, então maravilhoso esse projeto. Vou torcer muito para que ele seja logo colocado em prática, porque a gente sabe que realmente não tem esse acolhimento. Eu tenho alguns cursos que eu participo justamente sobre o protocolo para ensinar os advogados a começarem a usar, e quase que 100% do público é sempre feminino, sempre advogadas, né? Então é sempre mulheres por mulheres que querem correr atrás, que querem aplicar ali. E é isso, estou muito feliz com esse projeto, espero mesmo que a gente consiga, porque falta muito acolhimento. Quando as mulheres chegam lá, muitas vezes elas são desestimuladas a continuar, né, com a denúncia, enfim, uma coisa gravíssima. E é isso, não adianta só ela ir lá e denunciar e não ter toda uma rede de apoio por trás, ela não saber os direitos que ela tem, ou ela achar que vai perder a casa, ou vai perder a guarda dos filhos, ou enfim. É muito importante mesmo ter essas orientações para que a mulher saiba o que fazer, né? Porque a denúncia é só o primeiro passo ali, ela ir na delegacia é o primeiro passo, mas depois tem uma longa trajetória que ela precisa desse apoio, e se não tiver, não consegue. Então, acho que inicialmente é isso. Muito obrigada, Hanna. E justamente sobre isso, né? A gente, esses dias, que antecedeu, né, os 20 anos da Lei Maria da Penha, muitos jornalistas me ligaram e perguntaram: Joyce, o que está faltando? O que falta para a Lei Maria da Penha ser algo mais efetivo na vida das cidadãs? E uma das coisas que eu mais disse para eles, né, claro que tem os temas óbvios, que é, né, a questão financeira, enfim, tantos outros temas que a gente sabe que atravessa. Mas um deles as mulheres também têm medo de denunciar. Elas têm medo e tudo bem, e a gente tem que reconhecer isso. Porque o que eu faço depois? Como a Hanna acabou de falar, eu vou na delegacia, abro o boletim de ocorrência, consigo um papel escrito medida protetiva, tá, e o depois? O que isso vai ser na minha vida, né? E eu sei que isso é uma realidade, seja para as mulheres mais empobrecidas, mulheres mais simples, mulheres sem conhecimento do direito, até mulheres com baita informação e rede de apoio. Porque é uma caminhada de muita coragem. Denunciar o seu algoz, denunciar o seu agressor, envolve para muitas das mulheres uma relação familiar. Como todas vocês colocaram, é o filho na história,
é a guarda na história, é a pensão na história, é a divisão de bens na história. É tanta coisa envolvida que essa mulher sabe que, e ela mesmo com pouco ou mais conhecimento, ela sabe que não é só a denúncia. Ela sabe que tem uma vida ali dependendo desse processo. E muitas ficam, meu Deus, o que que eu faço? Será que eu vou ter força? Será que alguém vai me ajudar? E o ajudar, gente, é óbvio que o ajudar também é de um familiar, é um apoio espiritual, é o apoio psicológico, mas é o apoio da advogada, ali instruindo, auxiliando, tirando as dúvidas simples e difíceis também. Poxa, eu, por exemplo, eu nunca mais trazer um exemplo meu claro. A primeira vez que eu fui vítima de violência digital, né, onde um grupo organizado, literalmente, de presidiários pela Lei Maria da Penha, se organizaram e fizeram um ataque diretamente nas minhas redes sociais e de outras colaboradoras minhas, mandando foto de partes íntimas, dizendo que iria estuprar a gente, que assim que eles saíssem da cadeia iriam violentar a gente, e várias outras barbaridades. Eu não sabia o que fazer. E eu, sendo secretária municipal de mulheres, o que que eu fiz? Advogadas, me ajuda. Eu, secretária municipal de mulheres, vítima de uma violência virtual, tendo conhecimento das leis, sendo aquela que aplica a política pública, na hora que a violência foi no meu peito, eu precisei de uma advogada. Eu precisei de alguém me instruindo. Eu precisei de alguém desmistificando a lei para mim. Porque eu não sou do direito. Eu posso ser estudiosa e saber transformar a lei em política pública, mas advogada eu não sou. Então, se eu, enquanto secretária, tive medo, tive dúvida, imagina a cidadã comum. E o primeiro caso que eu tive de vítima de feminicídio no Rio de Janeiro, que assim que eu assumi como secretária, fui apoiar a família, foi de uma juíza. A primeira vítima de feminicídio que eu tive que dar o suporte enquanto secretária, lá em 2021, foi de uma juíza. E aí? Então, gente, o papel de vocês é extremamente estruturante no combate à violência contra mulheres e famílias no geral. Porque é a mesma coisa dentro de uma violência sexual infantil. Geralmente, quem está envolvido na história é um vizinho, é o avô, é o padrasto, enfim, é alguém do ciclo familiar. Aquela mulher, mãe da criança, fica intimidada, porque todo mundo da família vai e fala: não, não denuncia não, é caso de família. E aquela mulher faz o que depois? Que metade da família vai se dividir. Quem vai dar o suporte? Quem vai explicar? Então, o papel de vocês é estruturante no combate às violências familiares, domésticas, da mulher e tantas outras camadas também. Então, essa é uma das nossas defesas que a gente precisa levar adiante. Um outro tema também que a gente está colocando como proposta é o CSI Mulher. Foi só um termo para facilitar o entendimento, que é um núcleo investigativo de violência de gênero dentro da Polícia Civil. Por quê? Nós observamos que muitos casos, seja de estupro, violência sexual, casos de tentativa de feminicídio e outros mais, casos mais complexos, não têm os encaminhamentos devidos por falta de investigação. Então, uma das nossas propostas, junto ao nosso governador Eduardo Paz, nosso futuro governador, é também o CSI Mulher, que nada mais é para popularizar, né, que um núcleo especializado dentro da polícia para processos investigativos de violências de gênero. Porque outras violências, como homicídio, tem que melhorar muito, mas a gente sabe que já tem núcleo especializado para poder fazer a investigação. Quando a gente fala sobre violência de gênero, sobretudo violências que não têm prova, como, por exemplo, violência psicológica, que a construção da prova é muito mais difícil, a gente precisa ter núcleos para esse avanço, inclusive, da lei. Tá? Então, também mais uma proposta. E agora, temos 3 companheiras, vou pedir para todas se atentarem ao tempo, vão ser 2 minutinhos para cada uma de vocês. A primeira é a Tânia Regina Nunes da Silva, depois a Karina e, por última, a Flávia, trazendo as suas contribuições. Tânia, por favor. Boa noite, meninas. Eu Você sou... consegue abrir a câmera, Tânia, para a gente poder ver seu rostinho? Meu amor,
Deixa eu ver. Tá. Se não, vai assim mesmo, vai no gogó. Foi. Oi. Oi. Eu recebi esse convite da Dejane para participar e eu fiquei muito feliz. Eu sou terapeuta e eu estou escutando todas vocês falarem de uma coisa muito pesada, né? Violência. A violência é muito pesada em si, né? A palavra já é pesada. E eu quero falar para vocês que eu admiro o teu trabalho, já que eu não te conheço. Eu estou até pesquisando mais sobre você, né? Porque eu acho que todo mundo tinha que ser assim. Se você está querendo entrar numa rede de apoio e você quer apoiar aquela pessoa, quer conhecer os ideais dessa pessoa, pesquisa essa pessoa, né? Procura saber os trabalhos que ela fez, porque é só assim que a nossa rede de apoio ela cria forças, né? Eu admiro, eu estou só ouvindo e estou admirando bastante cada uma. Inclusive, eu queria depois fazer uma pergunta para a Hannah, que depois eu posso fazer num outro momento, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, porque realmente eu estou muito atenta a tudo que eu estou ouvindo. Mas, quanto terapeuta, eu queria levar como você fala, Joyce, vamos botar aí uma coisa para todo mundo pensar. Eu estou muito preocupada com a questão das mães atípicas. Elas também sofrem violência. Elas sofrem violência de preconceito e as advogadas em si acabam se envolvendo muito, porque vamos imaginar que a criança entrou na escola, tem 2 anos de idade, foi diagnosticado pela escola, porque por lei ela tem que dar um relatório que essa criança precisa de apoio. Aí ela vai, a mãe de repente não tem conhecimento, ela vai para uma clínica da família, leva aquilo ali. Legal, vai demorar 6 meses, mais ou menos, por baixo aí, para agendar uma psicóloga. Depois, o psicólogo vai mandar para o psiquiatra vai mandar para o neuro vai pedir um monte de exame. Gente, nesse processo, é quase 2 anos de uma criança sem ser assistida. E aí, as mães atípicas vão fazer o quê? Procurar uma advogada. E isso acaba se tornando uma violência, porque essa mãe ela fica sobrecarregada. E aí, ela, quando percebe, ela está abandonada. E, Joyce, eu estou ouvindo você falar muito de acolhimento. Eu estou amando essa ideia das DANs, e eu estou realmente muito feliz por essa iniciativa. Mas eu acho que a gente pode agregar outros acolhimentos a isso tudo que vocês estão falando. E eu acho importante, porque hoje nós temos 125 mil mães atípicas somente no Rio de Janeiro. E quase ninguém tem esse conhecimento. Quase ninguém sabe a dor dessas mulheres. Eu não sou mãe atípica, tá? Mas eu fui fazer o curso justamente do ABA para não lidar com a criança em si, mas eu tinha que entender o universo dessa criança para poder acolher essa mãe. Então, eu tenho um projeto, né, que é um projeto Acolher, inclusive o nome, que acolhe todas essas mães, porque, na verdade, a gente acaba acolhendo todas as mulheres, porque vocês podem achar assim, Tânia, você está doida, mas não estou. Homem não busca acolhimento, gente. Só quem busca acolhimento é mulher, é adolescente, mas homem não busca. Então, eu só quero parabenizar vocês todas por esse projeto. Joyce pode contar com o meu apoio, porque eu gostei muito da sua palavra, porque eu acho muito digno quando a pessoa fala as coisas com propriedade. E isso me chama muito a atenção, porque eu sou terapeuta, não tenho como fugir disso, né, gente? Então, você fala as coisas com muita propriedade, de conhecimento de causa, mesmo não sendo uma advogada. Parabéns. Obrigada, Tânia. Muito obrigada pela sua fala, pela contribuição. Eu fico feliz por isso, né? Porque eu acho que política de verdade, Tânia, é feita de gente que vive a realidade
né? E tem que ter propriedade, tanto do estudo, mas também de saber como que é, né, o dia a dia, seja na escuta ou na pele também que a gente sente. Então, obrigada, Tânia, pela palavra. E convido agora também, com 2 minutinhos de fala, a Karina e depois a Flávia, para a gente poder ir encerrando o nosso encontro. Tem muita mãe de família aqui, eu sei que a nossa vida não corre. Boa noite a todas. É uma honra estar aqui hoje. Eu vim a convite da doutora Valesca. Eu não sou advogada, eu sou psicóloga, e para mim foi maravilhoso escutar, né, sobre a importância da escuta qualificada. Um dos instrumentos quais a psicologia atua, né, com muito afinco, a importância de uma escuta humanizada. Olha, eu não tenho nem palavras, porque está aqui, Joyce, eu já te acompanho, já conheço o seu trabalho, é uma honra estar aqui, é uma honra estar no meio de pessoas tão importantes como vocês, doutoras, né? Um trabalho lindo, um trabalho potente. Então, Valesca, muito obrigada por essa oportunidade. Joyce, eu estou com você. Eu sempre escrevo juntas e, mais do que nunca, juntas, em prol de uma escuta qualificada e humanizada. E que projeto lindo! E eu espero poder contribuir de alguma forma com você, com vocês. Então, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por poder conhecer o seu projeto. Muito obrigada, Karina, você, pelo seu tempo, por você estar aqui e mostrando que o nosso lugar é em conjunto. Advogadas, psicólogas e todo mundo construindo esse rio para todo mundo viver em paz. E agora convido por última, e não menos importante, a Flávia Araújo Felipe, para trazer a última contribuição. Boa noite a todas. Eu estou aqui, né, como uma mulher representando a vítima, né, de toda essa realidade que a gente vive. Gostei muito da fala da doutora Valesca, tá? Eu acho que a contribuição da doutora Valesca vai ser realmente primordial. Joyce, eu a conheci quando eu não tinha, eu estava pensando em desistir de tudo, né? Eu fui agredida durante muito tempo, acho que minha vida inteira, né? Começou com minha família de base, a minha mãe não me apoiou, a minha família, eu não tive nenhuma base de socorro, né? Hoje eu sou sozinha. Eu encontrei literalmente a Dayana num comício em 2024. E eu falei, essa pessoa aí está ajudando realmente as mulheres? E ela falou, sim, e foi a Dayana que me abriu as portas lá para a Casa da Mulher, e eu sou muito grata, tá? Em primeiro, eu não te conhecia mesmo, passei a te conhecer naquele momento ali, você fazendo o comício. Agradeço, de fato, eu sou um caso de sucesso das casas carioca, né? Sou branca, eu vim de um meio elitizado, e eu falo, eu não precisaria usar a casa, né? Se existisse realmente justiça. Eu fui casada 2 vezes com o mesmo marido, onde eu conheci no banco universitário, tá? Como minha base familiar, né, era muito prejudicada, então amor próprio em mim não existia, eu acabei caindo, eu fui mãe atípica, tá, Tânia, e a Defensoria Pública, no primeiro divórcio, disse que eu tinha que me adaptar às mudanças, meu filho não ia ter quarto. Então, é muita impunidade. Eu tive que voltar para um casamento para o meu filho ter o mínimo. E hoje eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não tenho estrutura, eu sou a única pessoa que eu posso contar hoje na minha vida é com Deus, porque eu não tenho base nenhuma. Eu sou literalmente, eu não tive pensão alimentícia, meu nome está totalmente prejudicado, exatamente porque eu não tenho como pagar. Se eu pagar, eu não como. Outra,
eu acredito num projeto, né, para pessoas que tenha perfil de liderança. Hoje, eu sobrevivo do meu trabalho. Claro que eu tenho que também ajustar a minha mente, porque você adoece. Hoje eu tenho que tomar remédio controlado, eu estou sendo auxiliada pelo CRAS, com um psiquiatra, estou sendo apoiada por uma psicóloga da UERJ, e assim, eu sou grata pelo que o Estado está me fornecendo. Mas se a justiça realmente fosse efetiva, eu não estaria aqui, Joyce, falando, não existe justiça. A Lei Maria da Penha, sinto muito, sabe? Tem que melhorar muito. Porque eu me sinto culpada pelas 2 vezes que eu tive que recorrer à Lei Maria da Penha. E eu sou culpada. Flávia Araújo Felipe, eu sou culpada de tudo que me aconteceu. E eu tenho que simplesmente me calar e continuar vivendo, porque eu desisti de viver um tempo atrás, e Deus não deixou eu desistir. Hoje é um dia que eu queria desistir desde que eu acordei. Então, assim, é só um desabafo de uma pessoa que está ainda, desde 2023, eu não abri no hospital quando ele tentou me matar. Porque eu estava negociando o meu divórcio de forma de dialogar. Não foi possível, ele teve a capacidade de, dialogando comigo, abrir um divórcio litigioso, falando que eu tinha outra pessoa, só que eu não tenho há 20 anos outra pessoa. Eu não tenho condições emocionais de ter outra pessoa. Eu estou destruída como pessoa, como mulher e como profissional. Então, assim, é o desabafo, desculpa, eu acho que Claro. precisava disso. Claro. E, Flávia, obrigada por relatar a sua história, obrigada por compartilhar a sua história com a gente, né? Conta com a gente nessa caminhada. Eu sei que, na verdade, não consigo ter dimensão dos seus desafios, porque cada realidade é uma, cada história é única, e a gente sabe que a dor que a gente carrega é muito complexa, mas eu quero dizer que a casa que você está sendo acompanhada pela Casa da Mulher de Coelho Neto, é isso que você falou, Dayana? Eu entendi Dayana, ou foi impressão minha? Não, é a Dayana que me levou, eu comecei por Madureira e hoje eu estou no Coelho Neto, mas eu quase não consigo ir, porque ou trabalho ou vou para a Casa da Mulher, eu não tenho mais. Eu tive um tempo, durante 6 meses, auxílio R$500, e isso acaba, né? E você é vida que continua, Joyce, e eu concordo com isso, né? Só que eu acredito também que deva ter um projeto, e é isso que eu comecei a desenhar, inclusive, um projeto para mulheres. Eu, por exemplo, minha base é multinacional, então eu tenho um perfil de liderança. Só que aí você, destruída, vai, sem dinheiro nenhum, vai liderar o quê? Exato. Não, eu entendi sua proposta. Mas, Flávia, obrigada por seu relato novamente. Para a gente, enquanto formuladoras de política pública, a gente só consegue formular ouvindo, né? E ouvindo histórias reais como a sua. Vou pedir depois para a Dayana também pegar a proposta que você disse que está escrevendo, para a gente poder entender, né? E, enfim, encontrar o melhor caminho. E como você falou, não tem como recomeçar se a gente está destruída, né? Não tem como continuar se a gente ainda precisa de mais tempo de cuidado, de apoio, de rede enfim, de apoio nessa história. E para a gente finalizando o nosso encontro, eu quero agradecer novamente a cada uma de vocês, agradecer porque encontros como esse faz a gente, ver se as propostas são boas, ver se faz sentido as ideias, ouvir, como a gente ouviu agora a história da Flávia, para a gente entender que os desafios ainda são gigantescos, que tem muitas lacunas para a gente poder fechar, que tem muito trabalho para a gente construir, que tem muita luta para a gente cavar, né? E dizer para vocês que estou como candidata a deputada estadual, porque a gente sabe que tem muita coisa, gente, para a gente fazer, né? Eu sou mãe de menina, eu luto para que a minha filha tenha um mundo um pouquinho melhor daqui a 18 anos, que é quando ela vai estar sendo uma mulher adulta, né? 17 anos, que ela vai fazer um ano agora. Então, que a gente possa não perder a esperança desse futuro que vai melhorar,
né? Eu sei que é difícil, às vezes, manter a esperança, não vou mentir para vocês, porque até vezes eu deito na minha cama e falo, meu Deus, por que que eu estou entregando minha juventude para a política? Mas é óbvio que tem um dia seguinte que a gente escuta uma história e que faz tudo se recomeçar e a nossa esperança ser resgatada. Então, lembrem que nenhuma de vocês estão sozinhas, que esses encontros, inclusive, são para isso, para a gente lembrar que a luta ela é coletiva e a luta só funciona quando ela é feita por mulheres. Mulheres que estão doloridas, mas que entendem que sozinha é muito mais difícil. Em conjunto, a gente consegue avançar. Obrigada, companheiras. A gente vai inserir quem quiser no grupo de WhatsApp para a gente continuar esse debate. Como eu disse, assim que estiver lançado as propostas, vocês vão receber no WhatsApp de vocês também, o nosso caderno de proposta. É um documento vivo, ele não morre aqui, tá? Então, se vocês tiverem outras ideias, mandem para a gente colocar no nosso caderno de propostas. E a ideia é isso, continuar construindo o Rio para todo mundo, sobretudo para nós mulheres. Um beijo no coração de vocês, obrigada por Fotinha, você rapidinho. uma foto. Por favor, quem puder abrir a câmera para a gente abrir uma foto, bater uma foto, tá bom? A gente vai sorrir aqui agora. A Isa vai bater uma foto pra gente. Sorrisão bonitão. 1, 2, 3 e... Aê! Viva as mulheres do Rio de Janeiro e vambora! Guerridas, firmes e fortes na luta pela nossa vida. Beijo! Obrigada a todas as colaboradoras que usaram do dom da palavra para abrir o nosso encontro. Obrigada, companheiras. Estamos juntas e misturadas.